O fato de até as raposas serem um perigo para os seres humanos na Austrália poderia ter sido uma piada, mas não há nada de engraçado nisso. Os ataques desses animais estão se tornando cada vez mais frequentes. Ao sul de Melbourne, uma mesma raposa agressiva atacou várias pessoas em um período de 2 semanas. O animal simplesmente as mordeu porque quis. Ow, you f***ing... E esses ataques a humanos não são o único problema que as raposas causam. Elas exterminam animais exclusivamente australianos e invadem fazendas. Não é de se admirar que os australianos não tenham aguentado isso. Eles declararam guerra às raposas. De onde surgiram as raposas na Austrália? Como sempre, tudo começou com os humanos. Os colonizadores europeus trouxeram raposas para Nova Gales do Sul em 1845, e não porque havia qualquer uso prático para esses animais. Ao contrário de ovelhas, vacas, porcos e outros animais de criação, o único propósito das raposas era proporcionar aos colonizadores um passatempo familiar. A caça. O tradicional esporte inglês de caça à raposa foi responsável pela soltura da maioria das raposas ao redor de Melbourne. E apenas 20 anos após sua introdução, as raposas foram declaradas uma praga no estado de Vitória. E em 100 anos, as raposas alcançaram sua distribuição atual na Austrália continental. Hoje elas são encontradas em quase todos os lugares, e sua distribuição está intimamente ligada à dos coelhos. Pois é, as pessoas não pararam nas raposas, elas também trouxeram coelhos e lebres para a Austrália. As raposas devem ter ficado encantadas com o fornecimento de presas. E como os coelhos nunca desapareceram da Austrália, eles continuam ajudando a aumentar o número de raposas atualmente. De acordo com as últimas estimativas, há atualmente 1,7 milhão de raposas na Austrália, espalhadas por 80% do continente e 50 ilhas australianas. Elas estão praticamente ausentes do norte da Austrália e da Tasmânia, mas não há nada que impeça as raposas de ocupar o restante do país, especialmente porque há muito poucos predadores naturais para elas na Austrália. A maior parte das mortes desse animal é causada por humanos ou pela seca, mas isso não ajuda muito a reduzir a população. A densidade populacional de raposas é mais alta nas regiões temperadas do continente, incluindo florestas e fazendas, e perto de áreas urbanas onde há abundância de alimentos e moradias. O governo do estado de Vitória estima que existam até 16 raposas por quilômetro quadrado em Melbourne. E elas não só existem. Os danos econômicos causados pelas raposas na Austrália são estimados em cerca de 227,5 milhões de dólares por ano. As raposas são consideradas uma das espécies invasoras mais destrutivas do continente, mas não dá para calcular e traduzir em dólares o que as raposas fazem com as outras espécies. As raposas são consideradas uma ameaça para pelo menos 14 espécies de pássaros, 48 espécies de mamíferos, 12 espécies de répteis e 12 espécies de anfíbios. Quase todos os animais com peso de até 5,5 kg são vistos pelas raposas como uma refeição em potencial. Estima-se que uma raposa coma cerca de 400 gramas de alimento todas as noites. Em um ano isso equivale a cerca de 150 kg de alimento. E como as raposas podem matar muitos animais durante a noite e comer apenas uma pequena quantidade de carne, isso pode resultar em milhares de mortes de mamíferos, répteis, pássaros e insetos. Todos os anos. E estamos falando de apenas uma raposa? E há muitas raposas. Os cientistas chegaram a estimar que 300 milhões de animais nativos são mortos por todas as raposas australianas anualmente. Se considerarmos não só aqueles que chamam a Austrália de lar, os números se tornam ainda mais assustadores. As vítimas somam um total de 88 milhões de répteis, 111 milhões de aves e 368 milhões de mamíferos. E para que as raposas não sejam vistas como vilãs completamente sanguinárias, é preciso dizer que elas não cometem matanças excessivas. Quer dizer, sim, elas matam, mas não matam só por matar. As raposas escondem as sobras de comida para comer depois. Essa é sua estratégia de sobrevivência. Geralmente o esconderijo consiste em colocar o alimento em um pequeno buraco e cobri-lo com terra ou lixo. Em épocas ruins, quando o mau tempo ou ferimentos levam a uma baixa taxa de caça, as raposas recorrem a esses estoques. Porém, para fazer esses estoques, as raposas exterminam muitas espécies endêmicas indefesas. Mas há um lado positivo em tudo isso. É com essa mesma avidez que as raposas comem outros animais invasores. Elas se alimentam de 259 milhões de animais todos os anos, principalmente camundongos domésticos e coelhos e gado. Mas falaremos disso mais tarde. Existe uma crença, e isso não é dito apenas pelas pessoas comuns, mas por cientistas em pesquisas acadêmicas, que as raposas mantêm a população australiana de gatos selvagens sob controle. Essa é outra espécie invasora que devasta os ecossistemas locais. Se as raposas fossem removidas da Austrália, os gatos perderiam um de seus principais concorrentes e se espalhariam de tal modo que seria impossível contê-los. A propósito, os gatos são encontrados em mais de 99,9% do país, incluindo as ilhas. Infelizmente, isso não
muda a forma como as raposas são vistas. Acredita-se que elas tenham tido um papel importante no processo de extinção de muitas espécies terrestres nativas nos últimos 130 anos. Agora estão em risco o periquito de barriga laranja, o pássaro Cyclossoma punctatum, o Potorus gilberti, algumas espécies de petréis e a tartaruga Pseudemidura umbrina, entre outros. Todos esses animais estão à beira da extinção total. Na Ilha Granite, na Austrália Meridional, as raposas praticamente acabaram com a população local de pinguins. Sim, há pinguins na Austrália. Por enquanto, eles são muito poucos, e quando as raposas mataram 9 aves em algumas semanas, a população ficou reduzida a 12 exemplares. Se os humanos não tivessem intervindo, as raposas teriam acabado com os pinguins restantes sem nenhum remorso. A culpa das raposas pela extinção de espécies inteiras é baseada em fatos. A disseminação das raposas pelo sul da Austrália no final do século XIX e início do século XX coincidiu com o desaparecimento de várias espécies de ratos canguru, do bilby grande, do myrmecóbio, do canguru pigmeu e até mesmo do quokka. Muitas dessas espécies sobreviveram apenas em ilhas ou em áreas da Austrália onde há muito poucas ou nenhuma raposa. E estamos falando de um predador do qual não dá para escapar subindo em uma árvore. Durante algum tempo, os cientistas pensaram que os animais das árvores estavam seguros, mas depois foi documentado que as raposas subiam em árvores em busca de koalas bebês e outras criaturas desavisadas. E imagine a surpresa da pessoa que viu uma raposa em uma árvore 4 metros acima do solo. Embora nenhuma predação ativa não tenha sido observada, sabe-se que as raposas farejam os arredores e seguem o cheiro de outros animais nas árvores. Portanto, trata-se claramente de uma caça e não de um desejo de subir em uma árvore mais alta só para se divertir. Ou seja, ficou claro que nenhum animal pode se sentir seguro se for ideal para o cardápio de uma raposa. E a tendência é só piorar. Não faz muito tempo, cientistas compararam raposas urbanas com raposas que preferem a natureza. Descobriram que as primeiras são muito maiores. Não mais gordas, e sim maiores. Até mesmo o tamanho de seus esqueletos é diferente. Você sabe o que isso significa? As raposas, que são predadoras vorazes por si só, podem se tornar ainda maiores e, portanto, ainda mais perigosas. Será que não sobrará nenhuma espécie endêmica na Austrália? Considerando que foram justamente as raposas que tiveram um papel fundamental na extinção de 14 das 34 espécies que foram extintas na Austrália desde 1788, o destino das demais é bem claro. Agora vamos voltar a uma parte importante das alegações contra as raposas, como os ataques às fazendas. Os danos ao setor agrícola australiano são estimados em 28 milhões de dólares por ano. Os fazendeiros que criam ovinos são particularmente afetados, e não é por acaso. Uma única raposa pode matar até 12 cordeiros em apenas uma noite. E isso é mais do que o salário de uma semana, que as raposas simplesmente levam embora. E a situação vai piorando pouco a pouco, como se as raposas tivessem um apetite cada vez maior. E elas também são muito espertas. Não se pode simplesmente exterminar todas as raposas de uma determinada fazenda. Depois de uma semana ou uns 10 dias, outras raposas perceberão que o território está livre e simplesmente o tomarão. E será preciso começar tudo de novo. Os fazendeiros provavelmente adoram a ideia que os colonizadores tiveram há 200 anos, de trazer raposas para caçarem. Sabe-se que as raposas podem matar cordeiros e cabras. A predação por raposas de filhotes saudáveis e viáveis geralmente é inferior a 5%, mas tudo depende da fazenda. As raposas podem causar grandes perdas de gado, matando com antecedência. A estratégia delas é essa mesmo, o que não facilita a vida dos fazendeiros. As raposas geralmente mordem cordeiros e cabritos na garganta, e com menos frequência no pescoço por trás, mas nesse caso precisam morder várias vezes. As raposas não têm tamanho e força suficientes para deter e imobilizar adultos, nem para esmagar seus ossos, por isso precisam caçar filhotes e morder muitas vezes seguidas. Além disso, sabe-se que as raposas às vezes carregam pequenos cadáveres de animais para dentro de suas tocas para alimentar seus filhotes. Isso explica porque aves domésticas, cordeiros e outras presas pequenas simplesmente desaparecem das fazendas sem deixar rastros. Tudo isso, é claro, custa muito dinheiro. Por exemplo, 17,5 milhões de dólares são perdidos na produção de ovinos por ano. Essa é uma estimativa um pouco desatualizada, afinal os preços dos carneiros têm aumentado nos últimos tempos. Mas o que é certo é que a predação por raposas pode causar uma perda de 4 a 30% dos cordeiros, o que definitivamente é muito. A maioria dos ataques de raposas ocorre nas primeiras 24 horas de vida de suas vítimas. Enquanto o segundo cordeiro está nascendo e o primogênito está vagando perto da mãe, balindo desprotegido, qualquer raposa pode atacá-lo rapidamente. Triste? Pode apostar. Mas isso não é nada comparado ao que acontece com as aves. Quando a raposa vê, por exemplo, galinhas dando uma volta no galinheiro, ela vê isso como um buffet. Ela nunca se limitará a matar uma única ave.
Não, todas elas serão exterminadas. Sobrarão um monte de cadáveres ou só suas penas. A raposa geralmente pega uma galinha, leva-a para sua toca e depois volta para pegar outra. No entanto, se a raposa entrar em uma área fechada com muitas presas, ela pode matar vários animais de uma só vez. Há casos registrados de raposas que acabaram com galinheiros inteiros. Em Norfolk, uma raposa matou cerca de 40 galinhas de um total de 200, que eram criadas ao ar livre. Quando o fazendeiro foi alimentar seus animais, encontrou tudo lotado de cadáveres. Também há um caso de 87 galinhas mortas de um total de 100 por uma única raposa. E o predador levou apenas 3 delas. Talvez não tenha tido tempo de carregar as outras. E imagine só, isso é só uma raposa. O que será que podem fazer alguns milhões delas? Naturalmente, os fazendeiros australianos não podem deixar que isso flua. Eles precisam encontrar maneiras de combater as raposas. A maneira mais simples e óbvia é simplesmente atirar nelas, mas isso não é muito eficaz. Os disparos geralmente são realizados à noite, a partir de carros, usando rifles e holofotes. Embora o sucesso desse método dependa da precisão do atirador e da cautela das raposas, ele não é adequado para reduzir a população em larga escala ou a longo prazo. Além disso, a prática tem como alvo indivíduos jovens e descuidados, o que não reduz particularmente o impacto das raposas sobre os cordeiros ou a vida selvagem. No entanto, a caça à raposa com armas é realizada por quase todos: serviços governamentais de controle de pragas, proprietários de terras e atiradores licenciados experientes ou profissionais. Talvez seja por isso que o número de armas de fogo roubadas tenha aumentado tanto nos últimos anos. Ninguém realmente se preocupa em guardá-las, talvez porque tenham que usá-las com muita frequência. As raposas estão atacando. É claro que você não pode simplesmente pegar um rifle ou uma pistola e sair para caçar. Há certas diretrizes sobre como atirar exatamente para matar de forma piedosa. Acredita-se que só é possível caçar com armas se isso for feito por atiradores treinados que saibam onde acertar para causar morte instantânea. Sem esse conhecimento e habilidade, não é possível obter uma licença. Mas com as habilidades certas, é possível obter uma licença independentemente da idade. Bem, quase isso. A filha de um fazendeiro australiano obteve sua licença de tiro aos 13 anos e tem caçado essas pragas desde então. A garota caça raposas com seu pai. Em 2015, eles até estabeleceram um recorde ao abater 194 predadores que representavam um risco para as ovelhas de sua fazenda. E esse não é um caso isolado. Na Austrália, os adolescentes que crescem em áreas rurais estão acostumados a caçar raposas e vão aprendendo isso já na prática. No país, existe até uma licença especial de tiro para juniores, que pode ser obtida a partir dos 12 anos de idade. Você se lembra do que fazia quando tinha 12 anos? Bem, os adolescentes australianos combatem raposas. Na maioria das vezes, seus pais os ensinam a fazer isso, mas segundo conta aquela filha de fazendeiro, o desejo de proteger cordeiros indefesos surge em todos que testemunham um ataque de raposa. Como já foi mencionado, a caça geralmente é feita à noite a partir de um veículo, e a presa é iluminada por um holofote. Alguns atiradores tentam atrair o animal usando apitos que emitem sons artificiais de coelho. Porém, é proibido atirar em raposas de um carro em movimento, pois isso reduz a precisão e deixa tudo mais desumano. Há uma regra mais interessante. Ao detectar uma raposa, seja com um holofote ou com um apito, nunca se deve atirar até ter certeza de que o tiro será fatal. As raposas aprendem muito rapidamente, e se a luz ou o som for seguido por algo que as assuste, elas nunca mais serão atraídas dessa forma. E todos os fazendeiros sabem disso. É do interesse deles atirar para matar, afinal, eles estão tentando salvar suas próprias fazendas. De modo geral, as armas e os fazendeiros na Austrália estão intimamente ligados. Eles são os principais compradores e os principais usuários. Existem até regras especiais para o uso de armas de fogo em fazendas. E isso apesar da Austrália ser considerada um modelo de leis rígidas de controle de armas. O estranho é que isso não se encaixa bem com os inúmeros roubos. Mas deixa pra lá. Para um fazendeiro na Austrália, possuir uma arma de fogo não é uma tarefa difícil. Basta obter uma licença e pronto, você já pode proteger sua propriedade contra raposas. Há uma estatística que diz que há uma arma para cada 7 pessoas no país. E existe até uma categoria à parte de armas de fogo que está disponível principalmente para os fazendeiros. Os fazendeiros são meio que uma espécie de elite das armas na Austrália. Mas eles não estão sozinhos nessa guerra. As raposas são abatidas por serviços estatais, e as autoridades organizam campanhas para caçadores e fazendeiros para incentivá-los a combater as pragas. É claro que não se trata de mate 2 raposas e leve um coelho de presente. Trata-se de prêmios em dinheiro. Em menos de um ano, os caçadores de raposas de Vitória ganharam $1 milhão ao abater 100 mil pragas. No total, foram investidos no programa 4 milhões em prêmios em dinheiro e foi possível se livrar de 400 mil raposas em 3 anos. Sim, deram apenas $10 por raposa, mas como você deve se lembrar, há um número muito grande de raposas. Além de tudo isso, a Austrália tem clubes especiais para a caça tradicional
tradicional de raposas. Sim, aquela mesma que deu início à invasão das raposas na Austrália. No Reino Unido, esse tipo de passatempo foi banido há muito tempo, mas na Austrália as pessoas já caçam raposas sem qualquer tradição, e então... por que não? Pelo menos uma vez por semana durante os meses de inverno, os membros dos clubes de caça saem a cavalo, acompanhados por cães de caça, para caçar raposas. Naturalmente, esse tipo de caça tem muitos opositores. Eles alegam, entre outras coisas, que matar raposas com a ajuda de cães é simplesmente desumano. No entanto, esse tipo de caça é feito por pessoas ricas e em propriedades privadas. Além disso, eles garantem que não há nada de desumano. Parece... controverso. Mas e se não matássemos nenhuma raposa? E se fizéssemos com que elas simplesmente ficassem longe das fazendas? Bem, as pessoas inventaram vários dispositivos para fazer isso. Um deles é uma lanterna que pisca em intervalos pré-determinados para assustar as raposas. Elas pensam que onde há luz, há um humano, e se mantêm longe. E quanto às armadilhas? Dá para simplesmente capturar as raposas? Teoricamente sim, mas isso é muito mais demorado, trabalhoso, caro e, no que se trata de eficácia em termos de redução da população, não ajuda muito. Muita coisa depende da habilidade da pessoa que vai capturar as raposas e não há muitos especialistas de verdade. As armadilhas geralmente são usadas em áreas urbanas, onde o uso de venenos é restrito e os disparos são proibidos. As raposas, como você deve se lembrar, são inteligentes. Há até um exemplo específico, uma raposa chamada Rambo, que por mais de 4 anos foi regularmente capturada pelas lentes das armadilhas fotográficas, mas conseguiu evitar todas as tentativas de ser capturada ou envenenada. Lembra quantos animais uma raposa come em um ano? Você consegue imaginar o estrago que o Rambo fez em 4 anos? Resumindo, as armadilhas são uma ideia muito questionável. Além disso, as raposas são muito desconfiadas em relação a elas. É preciso muito esforço para atrair uma raposa para uma armadilha, e ninguém está imune a erros. Por acaso, há alguma garantia de que uma espécie ameaçada de extinção não cairá em uma armadilha para raposas? Eu duvido. E quanto aos venenos? Existem apenas 3 tipos legais. Recomenda-se que cada um deles seja colocado como isca a uma distância específica um do outro. Alguns deles devem ser enterrados para que não sejam comidos por outro animal ou espalhados por formigas. Além disso, você não pode simplesmente pegar e espalhar um veneno em sua propriedade. Você deve notificar seus vizinhos com pelo menos 72 horas de antecedência e em seguida instalar placas de aviso no local. E torcer para que as raposas não saibam ler. Uma substância particularmente popular, se é que podemos dizer isso sobre um veneno usado para eliminar pragas, é o chamado composto 1080 ou fluoroacetato de sódio. Para aqueles que gostam de química, essa é sua fórmula. O composto 1080 é um pó branco inodoro e insípido ao qual um corante especial é adicionado para identificar a toxina. O veneno é adicionado a iscas de carne fresca, seca ou processada, que são espalhadas no solo manualmente ou espalhadas por um helicóptero ou avião. As raposas são uma das espécies mais sensíveis aos efeitos do composto 1080, e isso é um ponto positivo. Assim, há menos risco de envenenar alguém que não deveria ser envenenado. No entanto, se o veneno for ingerido por um cão, a probabilidade de morte é muito alta. Os herbívoros correm um risco um pouco menor, enquanto os pássaros e répteis quase não precisam se preocupar. O veneno 1080 foi sintetizado pela primeira vez em 1896. Ele foi patenteado na Alemanha em 1927 para uso como pesticida. Foi já no início da década de 50 que ele foi usado pela primeira vez em programas de controle de coelhos na Austrália. Desde então, ele tem sido considerado uma arma confiável contra os coelhos, raposas, cães selvagens e porcos. Em 2011, mais de 3.750 iscas contendo veneno 1080 foram colocadas em 520 lugares na Tasmânia, cobrindo mais de 48 mil hectares. Dessa maneira, as pessoas tentaram realizar a maior operação de erradicação de raposas invasoras do mundo. Embora esse veneno seja eficaz contra raposas, muitos moradores reclamam desse método de controle de raposas e até fazem petições para proibir seu uso. Além dos venenos, há também o monóxido de carbono, mas para usá-lo é preciso encontrar uma toca de raposa. A fumigação de tocas é mais adequada para problemas localizados com raposas. Por exemplo, se a toca da raposa já estiver dentro da fazenda. E para responder logo à sua pergunta, a fumigação com monóxido de carbono parece ser um método humano para matar raposas, mas somente se concentrações altas o suficiente do gás puderem ser introduzidas na toca, e assim causarem uma morte rápida. Mas mesmo assim soa um pouco cruel. Uma ideia mais humana é fazer com que as raposas acreditem que comer animais de criação não é agradável, ao ponto de deixá-las enjoadas. Em um experimento publicado em uma revista científica, cientistas descobriram que as raposas podem ser treinadas para associar a náusea a uma determinada fonte de alimento. Eles já realizaram experimentos com iscas de frango com uma substância especial que induz ao vômito. Após o primeiro desconforto estomacal, o número de iscas ingeridas diminuiu em 30%. No entanto, é pouco provável que isso desestimule as raposas de comer espécies endêmicas. Mas espere um pouco. Estamos na Austrália?
Onde estão as cercas? Não vá achando que os australianos não pensaram nisso, mas eles logo descobriram que as cercas para raposas precisam ser especiais porque as cercas comuns são inúteis. As raposas sabem como pulá-las, escalar por cima delas, passar por pequenos buracos, até mesmo cavar por baixo se necessário. E as cercas especiais custam muito dinheiro, além de exigirem manutenção regular e frequente. É por isso que somente os animais caros e valiosos são protegidos por essas cercas, nada de cercas gigantescas por todo o país. Em geral, o principal conselho dado aos fazendeiros é: comece a controlar as raposas antes que a presença delas se torne um problema. Caso contrário, se iniciará uma guerra sem fim, que é muito difícil de vencer. Sugerem até mesmo se juntar com os vizinhos e usar todos os meios legais que puderem pagar. Armas, armadilhas, venenos, até mesmo espantalhos. Sim, essa também é uma boa opção, mas ela não se parece nada com uma imitação de uma figura humana com uma abóbora no lugar da cabeça. Podemos dizer que é uma versão avançada daquele dispositivo que apenas pisca uma luz brilhante. Aqui também há luzes de sinalização fortes para espantar raposas até 200 metros de distância durante a noite. De perto, os sensores de movimento captam o calor do corpo das raposas. Isso aciona um ultrassom potente e fortes luzes brancas piscantes. O espantalho também pode piscar nas cores branco e azul para simular movimentos para cima e para baixo, o que confunde as raposas. Dizem até que, em breve, os espantalhos logo serão equipados com inteligência artificial para que possam distinguir os animais uns dos outros, e assim afugentar apenas aqueles que não são bem-vindos. E algo inesperado, descobriu-se que esses dispositivos são ótimos para afugentar os dingos. E algumas pessoas. Sério, você não acha que eles são assustadores? Outra opção australiana é o espantalho a laser. Na verdade, ele é usado para afugentar pássaros das plantações de mirtilo, mas talvez funcione também com raposas. O espantalho simplesmente se vira na direção certa e aponta um laser verde para os pássaros. Ele é inofensivo, mas faz com que as aves voem para longe. O que mais pode ajudar na luta contra as raposas? Animais de guarda. Não só cães, mas também alpacas. Elas são usadas para proteger ovelhas e cabras de raposas em muitos países, inclusive na Austrália. Naturalmente, você não pode simplesmente arranjar um cão ou uma alpaca e esperar que o problema desapareça. São métodos complexos, e é mais provável que funcionem em áreas pequenas, ou então que seja necessário adquirir muitas alpacas. Os cães, por outro lado, são um método tradicional de defesa animal. Os fazendeiros usam cães para proteger seus animais de predadores há milhares de anos. A evidência mais antiga foi registrada há 9.000 anos no sul da Grécia. Ainda assim, criar um cão de guarda não é o processo mais fácil. Os filhotes são criados em contato próximo com o gado e apegados a ele. À medida que crescem, eles basicamente se tornam membros da matilha ou do rebanho, fornecendo proteção constante. Não soa nada mal, mas na Austrália, por algum motivo, essa forma de proteger o gado é muito rara. Será que isso se deve ao fato do governo não apoiar ou incentivar a criação de cães de guarda de nenhuma maneira? Até mais!